Olá, você assiste ao canal Atos e Fatos. Analisamos aqui posturas e realidade, não pessoas, não individualidade. E caso você se interesse em nossas atribuições e objetivos, você vê nos créditos finais. Bem, sempre abro discussão acalorada com amigos e contatos, em geral quando ouço a famigerada frase "brasileiro não sabe votar". Ao meu ver e ao ver de muitos sociólogos e analistas políticos, eu não sou sociólogo, sou jornalista e analista político. O voto do brasileiro é produto de uma série de fatores que, de certa maneira, estão interligados, o que resulta em um complexo esquema de estratégias. Algumas das estratégias, estão nas mãos do próprio eleitor. Entretanto, a esmagadora maioria de tais estratégias depende de questões além de suas forças. Claro, não se pode generalizar. Certa declaração de Pelé durante a ditadura foi resumida pela mídia de então para "o brasileiro não sabe votar". Esta frase infeliz acabou se alinhando às necessidades pessoais dos cidadãos de impor a terceiros a culpa por escolhas indevidas. Toda opinião negativa sobre nossa sociedade que se inicie por "o brasileiro" procura tirar do opinador a culpa de pertencer ao povo brasileiro, como se a pessoa que começa um discurso dessa maneira, "o brasileiro", como se essa pessoa não fizesse parte do povo brasileiro em si. Então, ele, digamos assim, está protegido do peso da culpa por determinadas atitudes, né? Mas essa é uma outra história e pretendemos iniciar esta série de vídeos oferecendo argumentos para percepção diferenciada sobre isso. Não é que o brasileiro não saiba votar, é que forças políticas estruturais não permitem que o brasileiro vote minimamente consciente da essência deste ato. Claro, não se pode aqui generalizar, né? Novamente, falamos aqui do cidadão alheio às questões políticas. E rebatendo outra frase popular, mas não tão infeliz, porque retrata mesmo certa parte da realidade, o complexo de vira-latas, denunciado pelo excelente escritor Nelson Rodrigues, pode ser aplicado a enorme quantidade de povos. Não é exclusividade do povo tupiniquim, o que não é muito tranquilizador, venhamos e convenhamos. Ambas as frases têm em comum o caráter discriminatório do brasileiro em si. Entretanto, seus fundamentos precisam ser observados por ângulos mais fraternais e, consequentemente, menos ofensivos. Dissemos acima que dezenas de fatores produzem a qualidade do voto brasileiro. O mais premente, o mais audacioso deles, provavelmente esteja na busca por eternização de grupos políticos. Esta tendência está na genealogia desde o regime da monarquia absoluta de Portugal e posterior regime imperial, uma família governando uma nação inteira. E vamos passar ainda algumas décadas mais para que nosso DNA se livre dessa praga. Reconhecemos que o assunto é complexo. É pertinente à discussão acadêmica e não botequêmica. Se nos permitem a piadinha infame. No frigir dos ovos, essa complexidade interfere muito na eficácia do voto. Você já deve ter ouvido nomes familiares de políticos. A internet tem possibilitado memorização. Sarney, Collor e, mais recentemente, os Bolsonaros são um exemplo evidentes.
Há tal necessidade de manutenção do poder político que certas famílias têm mais de 2 gerações envolvidas nesses membros. Para isso, todo e qualquer esquema com fins de alinhamento do eleitor é usado sem escrúpulos. Há histórias tão macabras que são capazes de causar ânsia de vômito no eleitor. O chamado voto de cabresto era a tática em que os grandes latifundiários obrigavam seus colonos a votarem em determinado candidato. O grande entrave é que ainda hoje essa tática é usada e não é a mais desumana delas. E não apenas nos rincões, nas regiões distantes das grandes cidades. Entretanto, o esquema do voto de cabresto é tema de um dos nossos próximos vídeos. Acompanhe. Por ora, vamos tratar das causas do fraco poder do voto do brasileiro, que colabora para aquela bendita frase de Pelé. Os efeitos da presença das famílias poderosas na política nacional são analisados na excelente matéria Famílias Tradicionais Dominam a Política Brasileira e Isso Não Tem Hora para Acabar, do site Intercept. Nela, há link para o também excelente vídeo Pesquisa sobre Famílias na Política Escancara a Perpetuação do Poder, do canal da Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná. Os links estão abaixo, na descrição deste vídeo. Outro fator importante é o sistema pedagógico educacional estrutural, claramente ineficaz, cujo conteúdo prioriza a alienação político-social dos alunos, em especial nos primeiros anos. Em outras palavras, sistema não atraente, não convidativo para o desenvolvimento do espírito analítico, do senso crítico, da consciência da liberdade de contradição. As horas em aula são um momento de marasmo modorrenho, com passos entre decorebas de fórmulas matemáticas, físicas e químicas, de leituras vazias de fatos históricos, que, aliás, são versão adequada a interessados em enganar, na maioria dos casos, de aulas de artes manuais que não contemplam formação laboral ou profissional, de horas de educação física voltadas à prática de esportes populares e não de teorias de desenvolvimento. Este é o cenário mais adequado à manutenção do caráter inconsequente do eleitor brasileiro, o que é fator excelente para a manutenção do caráter nocivo dos políticos. Soma-se a isso a intencional desvalorização do crucial, do importantíssimo trabalho dos professores, da decadência física dos estabelecimentos de ensino, do silenciamento forçado dos pedagogos bem-intencionados. O cenário em prol de mal-intencionados e contra a formação de consciência eleitoral é perfeito. Outra questão que se deve levar em conta são as dificuldades econômicas. Considerando as décadas de independência de Portugal, de instauração da República, da instituição do chamado Estado Novo, do início da redemocratização, o brasileiro como um todo tem conseguido evoluir economicamente de maneira quase nula. Houve certa melhora nas 2 últimas décadas, conforme matéria, 120 anos, auge e declínio da economia brasileira, do blog da Faculdade Getúlio Vargas, que está linkado abaixo. Pela ótica da sociologia e da psicologia, esse fator é preponderante para o desenvolvimento do senso de pertencimento e do senso crítico do cidadão. Afinal, estando em marasmo econômico, o cidadão precisa trabalhar mais, empreender mais horas da vida na busca por manutenção. Portanto, não tem tempo para avaliar posturas, intenções e objetivos políticos de eventuais candidatos. Outro
Outro ponto tão importante quanto, infelizmente, delicado e sensível ao extremo é a religiosidade. A aceitação da perpetuação do poder é objetivo político vindo ainda dos séculos atrás. Como analisado anteriormente neste vídeo, a religiosidade é também reflexo daquela época. E não pretendemos menosprezar nem especiar as tendências religiosas. Estamos apenas analisando fatos. Os muitos períodos que têm composto a sociedade brasileira têm sido marcados por intensa predisposição à aceitação da vontade de seres metafísicos. São muitos séculos nos quais o peso da superstição foi pressionando o raciocínio do cidadão, de maneira que seu subconsciente entregue sua própria sorte aos desígnios extrafísicos. Durante a monarquia e o império, o catolicismo tomou para si a incumbência de fazer o cidadão se resignar com qualquer situação política. Posteriormente, o protestantismo foi ganhando força e hoje rivaliza com a religião milenar na tomada da consciência do eleitor. Atualmente, o instinto de prosperacionismo tem se alinhado tanto à religiosidade que vem impondo conceitos ilusória e hipocritamente à política, e política com P maiúsculo. A adequação de ideias religiosas às imagens de políticos os transforma em seres especiais, enviados de deuses, inteligências supremas. Não à toa, elementos autoproclamados líderes religiosos vão às suas redes sociais para conduzir a percepção de seus, como são chamados, fiéis. Tais elementos, claramente descompromissados com as ideias da religiosidade, já abençoaram Bolsonaro, Lula, Alckmin e a quem mais suas necessidades ocasionais apontarem. Vocês, amigos e amigas, devem entender o verbo abençoar entre centenas de aspas. Lembremos que a própria Igreja Católica se comportou igualmente ao abençoar, aspas novamente, a escravidão, ao aliar-se ao nazismo e, no Brasil, ao apoiar Vargas e o regime militar. Nesse sentido, é razoável imaginar que até mesmo o budismo, as religiões afrodescendentes e outras tantas se comportassem semelhantemente se tivessem milhares e milhares de seguidores. A religiosidade impõe a seus crentes conceitos que parecem pacificadores, mas são instrumento de enceguecimento social. Os milhares de pastores e padres, de diáconos e líderes religiosos envolvidos na política no país estão ativos nas 3 esferas do governo executivo e nas casas parlamentares de Brasília. Sendo obviamente humanos, têm falhas de consciência e de percepção. Desses, boa parte tem objetivos obscuros, autoempoderadores, antidemocráticos. E essa parte é inteligente, é astuta. Distorce a realidade de tal maneira que, vejam só, fazem que grupos bélicos de seguidores imponham que crianças violentadas e eventualmente grávidas sejam proibidas de receber intervenção médica para a interrupção, que homossexuais sejam assassinados, que mulheres sejam violentadas e mortas, que negros sejam humilhados, que o parlamento seja invadido, que leis humanas soberanas sejam vilipendiadas, que estradas sejam destruídas. Destacamos novamente que não há aqui qualquer crítica às crenças do indivíduo, mas sim àquilo que espertalhões religiosos e políticos religiosos fazem dessas crenças, a maneira como autoproclamados líderes religiosos usam tais crenças para guiar cegos, ainda que mais cegos sejam eles próprios. Comentamos acima que os fatores diversos que produzem a qualidade do voto brasileiro se interligam. Assim, nota-se que a passividade e o alheamento eleitoral do brasileiro remete à postura social dos tempos da monarquia e do império, quando toda e qualquer atitude de reis, rainhas e imperadores era considerada ordens de Deus. Essa tendência passiva e alheia foi retroalimentada pela ditadura Vargas e regime militar,
quando a imposição de decisões era aplicada por meio de violência e ranhuras nos direitos individuais. Como resultado, temos políticos ou até mesmo famílias que se perpetuam no poder em razão dos benefícios, privilégios, regalias e estado de poder que o sistema lhes oferece. Estando no poder, interferem de maneira negativa no sistema econômico, de forma que o cidadão volte sua atenção à busca por melhoria e assim se mantenha alheio. Alheios, os eleitores tendem a culpar a sorte pelos problemas que enfrentam. Para minorizar a infelicidade, trabalham mais ou desembocam no mundo do crime. Trabalhando mais intensamente, não há tempo nem disposição para estudar academicamente, analisar oportunamente, avaliar realisticamente, criticar embasadamente, se impor eficazmente. Nesse mesmo sentido, os poderosos evitam melhoria no sistema educacional de maneira que apenas o básico esteja à disposição. E todos estes fatores estão interligados. Como se vê, a ideia de incapacidade do voto brasileiro tem muito pouco a ver com sua vontade, com seus propósitos. É antes um hábil esquema de distanciamento do senso crítico. E a ideia de complexo de vira-latas, com que muitos desenham a aura do brasileiro, é também resultado daquele esquema. Assim, pedimos que indique este vídeo a quem, numa próxima ocasião, alegar que o brasileiro não sabe votar. E se vocês, amigos e amigas, tiverem alguma questão a levantar sobre esse nosso discurso, exponha nos comentários. Teremos enorme satisfação em discuti-la no vídeo futuro. Jornalista investigativo encontra o restante da humanidade em estado de total apatia, resultado de acidente científico que envolve Chernobyl e a rede magnética de celulares. Os fundamentos desse acidente são plenamente factíveis e compreensíveis. O homem vê-se como o único ser no planeta com memória pré-acidente, tornando-se assim o reconstrutor da sociedade mundial. Importante: nada de zumbis comedores de cérebro, nada de fantasmas assombrando a humanidade, nada de vírus invasores. Durante os 2 anos, a humanidade é recomposta em questões filosóficas, dada nova inteligência humana e capacidade de assimilação, explicadas com base lógica, evolui intensamente na ciência e tecnologia. Por conta disso, cria mecanismos para que, na segunda parte do livro, o jornalista descubra as causas do acidente. A partir daí, o enredo se torna quase policial. Detalhes e pormenores levam o leitor a tentar descobrir por si, tendo diversas surpresas ao longo do desenvolvimento da história.
A leitura é leve, flui de maneira agradável, já que considera o leitor um ser pensante e analisador, não apenas consumidor de conceitos. O conflito central se pauta numa questão mencionada em páginas diversas. O jornalista é ateu consciente e fraternal, não se considera superior por sê-lo. Durante a recomposição mental da humanidade, esta contata conceitos religiosos na internet e observa tempos pré-acidente. Em certo momento, questiona o investigador sobre a existência ou não de Deus. O conflito. O jornalista teria direito filosófico de induzir a nova humanidade a desconsiderar a existência de um ser superior? Por outro lado, teria o direito de responder sim e correr risco de que a humanidade produza os mesmos equívocos quando baseava sua postura na ideia de existência de Deus?